O Alexandre de Moraes acaba de se manifestar sobre a defesa de Bolsonaro. Olha só o que aconteceu. O STF informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada e, por isso, não teve a prisão preventiva confirmada. O Flávio Bolsonaro está coberto de razão. A sentença, esse processo já começou com a sentença pronta, né? Resta agora apenas a dosimetria. Acaba de formar maioria a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Maioria para que Jair Bolsonaro cumpra medidas cautelares. Medidas cautelares que foram estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os jornais precisavam reagir a isso e aí vieram aí no rastro do que o Sabino colocou muito bem naquele dia, traduzindo a decisão do Moraes. Agora, Sabino, pelo que eu entendi, é a mesma coisa. Ele reforça isso, é claro, o Moraes apanhou bastante, né, muitas críticas editoriais dizendo que havia ali um cerceamento do trabalho da imprensa. Agora é a mesma coisa, quando ele diz, ele pode dar entrevista, mas se as declarações que ele tiver dado configurem que ele está tentando mandar um recado para a sua militância, então isso não pode ir para as redes sociais. Então não dá para a imprensa dizer, isso aqui pode publicar, isso aqui não pode publicar. Então é mais do mesmo. E a diplomacia dos Estados Unidos afirma que Alexandre de Moraes, ministro brasileiro do Supremo Tribunal Federal, persegue e censura Bolsonaro. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. 24 de julho de 2025, o ministro Alexandre de Moraes decidiu: Jair Bolsonaro não será preso, mesmo após descumprir com a medida cautelar expedida pelo ministro, na qual foi colocada a proibição de uso das redes sociais, seja particular ou via publicação de terceiros, deixando a decisão ambígua e não muito clara à defesa e à imprensa, se ele poderia ou não dar entrevistas aos jornais e redes de televisão. Moraes afirmou que foi um episódio isolado, mas lançou um aviso claro: novas infrações resultarão em prisão imediata. Moraes reafirmou que Bolsonaro pode conceder entrevistas desde que não sejam coordenadas para burlarem as restrições. Segundo ele, trata-se de impedir o uso de, entre aspas, milícias digitais para driblar o sistema. Para o STF, a decisão é firme: liberdade de expressão permitida, mas sob vigilância, e com consequências imediatas se houver nova violação, o que ainda caracteriza ato de censura clara sobre o réu e a própria imprensa independente, que está limitada por essas restrições. Isso é sinal de que as manifestações populares de insatisfação contra o atual governo Lula e contra os ministros aliados do Supremo Tribunal Federal estão ganhando voz. A mídia e a imprensa estão sentindo o terror da censura que levou anos para conquistarem e estão se sentindo ameaçados de perder novamente. Por isso, o povo ainda tem o poder de mudar o rumo do Brasil, e por isso o povo está indo cada vez mais para as ruas até que a mudança seja de fato concluída e as exigências de impeachment do presidente Lula e do ministro Moraes seja realizada. A decisão de Moraes está sendo criticada e zombada fortemente nas mídias sociais por intelectuais e jornalistas que apontam a manobra jurídica para manter a censura e também pelos erros de português do ministro. A população em peso concorda e está alinhada com as avaliações destes intelectuais e jornalistas e apoiam a exposição dos fatos feita por eles. E em meio a tudo isso, o ministro Barroso está sentindo o prejuízo de ter se aliado a esta ideologia impopular.
Estar do lado errado é a prova irrefutável de que a ideologia que está sendo imposta não compensa. E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, está visivelmente entendendo isto na pele. O motivo? As duras sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos a ele e aos outros ministros do STF. Isso por eles terem virado as costas contra o povo brasileiro e resolveram abandoná-lo. A retaliação veio após o julgamento de Jair Bolsonaro, onde a corte impôs medidas duríssimas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. O recado dos norte-americanos foi claro: interferência política e censura não serão toleradas. O impacto é pessoal e institucional. O próprio filho do Barroso, que atua nos Estados Unidos, pode perder seu visto e sua carreira internacional. Nos bastidores, o clima é de pânico entre os ministros. E pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal está sentindo o peso da pressão internacional. E se eles não mudarem de lado, suas vidas serão arruinadas, mesmo que se persistirem em sustentar um consórcio antidemocrático e contra o povo brasileiro. No universo das mídias digitais, o povo também não perdoou. A popular Cazé TV, canal de streaming, esportes e entretenimento, entrou no olho do furacão ao zombar publicamente da situação do ex-presidente Bolsonaro, após a ordem judicial que o obrigou a usar tornozeleira. Em uma transmissão feita pelo canal, um dos comentaristas fez uma piada em tom de deboche ao ex-presidente e revoltou internautas e inscritos do canal, gerando mais apoio ao ex-presidente. O boicote foi convocado nas redes e a hashtag #BoicoteCazéTV subiu como um foguete. Milhares de brasileiros decidiram cancelar assinaturas e desinstalar o aplicativo. Enquanto isso, a esquerda tenta pintar o boicote como censura, quando na verdade o povo está apenas reagindo contra a humilhação seletiva. O que está em jogo aqui é muito mais do que humor, é a liberdade de se posicionar sem ser atacado. Também longe das câmeras, o governo Lula faz o que sabe fazer: cortar onde mais dói. O novo corte no orçamento da educação retirou do Plano Nacional do Livro Didático todas as obras de História, Geografia, Ciências e Artes. Para 2026, o Ministério da Educação só comprará livros de português e matemática. O resultado? Milhões de crianças nas escolas públicas ficarão sem livros de conteúdo essencial como ciências e história. É um ataque silencioso à formação intelectual do povo. A geração que está nas salas de aula hoje será a mão de obra desinformada e manipulável de amanhã. Isso não é um erro técnico, é uma estratégia, é deliberado, e ninguém no governo parece se importar com o destino da próxima geração. Em meio ao caos interno, Lula dobra a aposta no plano internacional. Durante um acordo com a Rússia, ele anunciou o aumento do orçamento brasileiro para fomentar ainda mais a parceria estratégica com Vladimir Putin. Enquanto corta livros para crianças, ele injeta milhões em acordos com um país que está envolvido em uma guerra e matando milhares de pessoas, sancionado pelas maiores potências do mundo. Lula está comprometido com a agenda internacional do chamado Eixo do Mal. O problema? É o povo brasileiro quem vai pagar esta conta. A economia sofre, o real se desvaloriza, investidores fogem e o Brasil caminha rumo ao isolamento diplomático. Mais do que uma jogada ideológica, Lula está provocando o prejuízo direto da população brasileira. Ele arrasta todos os brasileiros, sem consulta, sem debate, para o desastre nacional. Os brasileiros estão sendo levados por Lula a contragosto ao abismo com os olhos vendados. Tudo porque acreditaram naqueles que disseram nas eleições que Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa. Esse é o preço de se enquadrar na isenção política e habitar na isentosfera. O discurso da terceira via destruiu o Brasil e jogou o país neste pesadelo que parece não ter fim aos brasileiros. E se você acha que é exagero, ouça quem conhece o sistema por dentro. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, deu uma declaração estarrecedora. A ditadura de hoje é pior do que a de 1964, afirmou. Segundo ele, o que está acontecendo no Brasil é um cerceamento jamais visto nem nos anos de chumbo. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção
que foi o regime militar. Redes sociais sendo fechadas por decisão judicial, influenciadores e jornalistas sendo censurados, políticos sendo presos sem julgamento concluído. Tudo isso, diz Marco Aurélio, com o respaldo da mais alta corte do país. Não se trata mais de disputa ideológica, trata-se de uma erosão das liberdades fundamentais. E se um ex-ministro do próprio Supremo denuncia, é porque a situação já ultrapassou todos os limites aceitáveis. Diante de tanto abuso, até parte da grande mídia começa a reagir. Jornais, colunistas e apresentadores antes alinhados com o sistema agora erguem a voz contra os excessos. Artigos surgem apontando que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando suas funções, que o governo usa a caneta para punir opositores, que há censura seletiva sendo praticada sob o pretexto de proteger uma democracia que todos percebem que já não existe mais. O Brasil vive hoje um momento de ruptura institucional silenciosa, mas silenciosa apenas até agora. Acordos começam a ruir, máscaras estão caindo. A democracia, como dizem, não morre de uma vez. Ela morre aos poucos, mas só se o povo permitir. E por último, enquanto o Brasil enfrenta o avanço da criminalidade em várias regiões, a cidade de São Paulo registra a maior queda da violência em 25 anos. Nos primeiros 4 meses de 2025, houve o menor número de homicídios dolosos desde 2001, menos de 840 casos. Latrocínios, roubo seguido de morte, caíram para 15%. Roubos em geral tiveram queda de quase 18%. Roubos de veículos diminuíram 21%. Furtos e estupros também apresentaram redução. Feminicídios caíram de 90 para 81. O governo atribui os resultados ao reforço no policiamento, tecnologia e integração entre as polícias. A população com esses dados tem se sentido muito satisfeita na prática e tem sentido na prática essa maior segurança oferecida pelo governo do estado de São Paulo. Com isso, São Paulo mostra que é possível combater o crime com estratégia e ação. Se gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe e comente aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final e até o próximo Minuto de Alerta.